Livro de Jeremias, capítulo 20, a partir do verso 7. Ó Senhor, tu me iludiste e fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Porque desde que eu falei, clamei e gritei, violência e saque, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse, eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome, mas a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter, eu não posso mais. Até aqui. Como a gente vai lidar com a angústia e a solidão? No capítulo 20 de Jeremias, a gente é transportado para um cenário de conflito e desafio, onde o profeta ele desempenha um papel central. Este capítulo da Bíblia Sagrada, ele vai nos oferecer um vislumbre das complexidades e das pressões enfrentadas por aqueles que são chamados a proclamar a palavra de Deus em tempos de tumulto. Não só a proclamar a palavra de Deus, mas aqueles que são chamados a fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Com um estilo vívido e cativante, o capítulo 20 vai nos apresentar uma narrativa repleta de emoção e introspecção. Logo no início desse capítulo, a gente já é confrontado com a angústia de Jeremias, que se sente compelido a proclamar a mensagem, mesmo quando isso te traz adversidade e o torna alvo de perseguição. Mas, irmãos, aqui não é qualquer perseguição, não é qualquer conflito. Aleluia! A fidelidade a Deus e a missão profética, ela é posta à prova de maneira intensa. Todo homem, toda mulher que tem o dom da profecia, o dom da revelação, ele é chamado para a solidão. Ele é chamado para a renúncia, glória a Deus. E Jeremias, ele vai revelar a luta interior do profeta, pois ele experimenta uma mistura de emoções conflitantes, incluindo desespero e desejo de desistir da sua tarefa, mas ao mesmo tempo uma força inabalável que impede ele de abandonar o seu chamado. Aleluia! Além disso, neste capítulo 20 nos mostra como Jeremias desabafa diante de Deus, expressando as suas queixas e as suas confusões. Aleluia! Revelando a profunda relação que ele mantém com o Senhor. Vamos fazer um resumo aqui. Quantas pessoas, a gente está aqui, hoje é dia de célula, de quarta-feira, às 19 horas, onde a gente reúne mulheres aqui que entram machucadas, desanimadas, angustiadas, aflitas, aleluia, que não estão conseguindo mais sequer desempenhar o seu papel de casa, quanto mais o seu papel dentro da igreja. E a gente entra com investimento na psicanálise, nas feridas emocionais dessas mulheres. E aí hoje eu estava aqui preparando a minha casa para receber essas mulheres e me veio esta palavra, aleluia, glória a Deus. E eu falei, Senhor, são tantas coisas que eu tenho para fazer, são tantas demandas que eu estou passando nesse tempo de angústia, de conflito, de aflição, e também as demandas práticas do dia a dia, né? Que são as demandas do lar, as demandas do casamento, as demandas das enfermidades, né, do meu trabalho no escritório de advocacia, do meu trabalho na ONG, do meu trabalho na parte da espiritualidade, fazendo visitas, e as preocupações tomam a nossa mente. Eu estava aqui lavando e o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, e eu falei, Senhor, quanta injustiça, meu Deus, aleluia. E eu me via no sentido de reclamação, falando para Deus, quanta injustiça eu já sofri, meu Deus, quantas coisas já fizeram comigo, eu não deixei de falar no teu nome, não deixei de fazer visita, não deixei de engrandecer
agradecer o teu nome, não deixei de louvar, aleluia. E aí veio essa palavra, glória a Deus nas alturas. Tem pessoas que têm que agradecer por sofrer, por ser permitido sofrer por amor do Senhor Jesus, glória a Deus. Não adianta você dizer assim, Deus é maravilhoso, mas não é só isso. Deus não é só maravilhoso, Deus é santo, Deus é poder, mas Deus também é renúncia. Deus entregou o próprio Filho dele na cruz, numa missão terrível para salvar a humanidade. Então, quando você fala que Deus é maravilhoso, não é porque ele chegou até a tua causa e resolveu ela para você. Aleluia! Quando ele não resolve, será que ele é maravilhoso também? Glória a Deus! Então, se a gente for fazer uma visão aqui desse capítulo 20, é algo que não vai dar para falar em 10 minutos, em 1h e porque inspira reflexão, inspira meditação, revela a verdade fora do tempo sobre a fé, e a diversidade e a perseverança. Glória a Deus! Jeremias no poço, Jeremias no confronto com Pazur, Jeremias açoitado, colocado no poço de novo. Quanto mais ele pregava, mais ele sofria. Quanto mais ele fazia a vontade de Deus, mais sofrimento vinha sobre ele. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus, bendito seja Deus. Depois de ser espancado, ele é lançado em um poço de cisterna, uma prisão subterrânea cheia de lama, de sujeira. Essa era uma forma cruel de punição, projetada não apenas para confinar o prisioneiro, mas para causar sofrimento, causar privação. E neste episódio ele nos ensina valiosas lições sobre a fidelidade de Deus, a coragem de proclamar a verdade, mesmo quando a gente enfrenta oposição e perseguição. Ele nos inspira a permanecer firme na nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Independentemente da circunstância adversa que possamos enfrentar. Além disso, ele nos lembra que mesmo na situação mais sombria da nossa vida, Deus está presente e é capaz de nos sustentar e de nos libertar. Glória a Deus. No poço é uma imagem poderosa de perseverança, de confiança, e até hoje ressoa o exemplo de Jeremias. Mas ele fala de angústia, ele lamenta a missão dele, ele inicia o seu desabafo no verso 7 com um lamento profundo, o lamento que me pegou hoje aqui à tarde na minha casa, se sentindo enganado, se sentindo pressionado por uma missão profética, e ele confessa que foi levado a ser um profeta contra a sua própria vontade, como se tivesse sido enganado pelo próprio Deus. E essa afirmação revela com intensidade a nossa angústia, que se sente como um joguete nas mãos de Deus. Aleluia! E esses versículos me lembram que, embora Jeremias tenha se sentido sobrecarregado pela tarefa que lhe foi confiada, ele não podia negar a sua responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Ele não podia negar, e isso nos ensina sobre o peso que a verdade e a fidelidade de Deus podem ter em nossas vidas. Aleluia, Jesus! A palavra do Senhor é como um fogo no nosso coração. Apesar de nos queixarmos, de nos lamentarmos, de sofrermos tanta coisa, de queremos abandonar o barco, a palavra é viva e eficaz, e ela queima e ela arde no nosso coração. Somos incapazes de conter a palavra, incapazes de conter a presença de Deus, aleluia. E ele não pôde evitar a missão que Deus deu para ele, e nem evitar seguir o chamado. Então não para, não olhe para os lados, só olha para cima, que é de lá que vai vir o teu socorro nesta noite. Olha para cima, olha para Deus, porque Deus é o seu socorro, Deus é o seu socorro na angústia. Glória a Deus nas alturas, aleluia, Jesus, bendito seja Deus.